é dividido, ele corresponde a 22 ossos, mais 6 ossículos correspondentes aos ossículos do ouvido, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então, o crânio, ele é dividido em víscero-crânio e neurocrânio. O víscero-crânio corresponde a 14 ossos e ele tem uma relação entre os órgãos viscerais. O neurocrânio, ele tem 8 ossos e delimita a cavidade craniana. O neurocrânio, os 8 ossos, corresponde ao osso frontal, aos ossos parietais, aos ossos temporais, que são 2 ossos, aos ossos parietais, que também estão em pares, e ao osso occipital. Além do esfenoide e do etmoide. Então, o neurocrânio ainda ele é dividido em 2 porções. A porção superior correspondente à calvária, que é o frontal, o occipital e os parietais. Então, esse conjunto forma a porção superior do neurocrânio, também conhecido como calvária. Já a porção inferior, ou conhecida como a base do crânio, é formada pelo etmoide, que está representado em par, e o esfenoide, também em par. Além dos ossos temporais, as têmporas, e da porção basilar do osso occipital. Esses ossos formam a base do crânio. Agora, o víscero-crânio é um conjunto de ossos que formam o esqueleto da face. Ele é formado por 14 ossos. 2 zigomáticos, representada em azul, 2 ossos zigomáticos, 2 maxilas, seriam aqui e outra aqui. Aqui nesse crânio está representado melhor as 2 maxilas, 2 zigomáticos, 2 maxilas, 2 nasais, 2 lacrimais, uma mandíbula, 2 palatinos, um vômer, aqui em amarelo, e 2 conchas nasais inferiores, ao lado do vômer. Vamos ver a vista frontal do crânio. Ele é formado pelo osso frontal, o osso zigomático, o osso maxilar, correspondente à maxila, e o osso mandibular, que é a mandíbula, né? O osso frontal, ele é dividido na face orbital, a incisura ou forame supraorbital, a glabela, que é um ponto, glabela, e o násio. O násio corresponde à porção entre o osso frontal e o osso nasal. O osso zigomático, ele é formado pela face orbital, seria mais ou menos aqui, face orbital, o forame zigomático e o forame zigomático facial. Forame zigomático facial, mais ou menos aqui. Aqui seria mais ou menos aqui. Forame zigomático facial. Abertura piriforme. Essa abertura. A abertura piriforme é formada pelo septo nasal, que o septo nasal corresponde ao vômer. Vômer, aqui. A lâmina perpendicular do osso etmoide, aqui a gente abriu o crânio, aí a lâmina perpendicular do osso etmoide, e aqui seria o vômer.
e a espinha nasal anterior. A espinha nasal anterior corresponde a esse ponto do osso aqui. Então, esses três, ele vai formar o septo nasal. Além da abertura piriforme ser formada pelo septo nasal, ela também é formada pela concha nasal média e a inferior. A concha nasal média e a concha nasal inferior. Pronto. Agora o osso maxilar. O osso maxilar, ele é formado pela face orbital do osso maxilar. Seria mais ou menos aqui. Pelos processos alveolares e pelo forame infraorbital. Forame infraorbital. Agora, o osso da mandíbula. Vamos analisar a mandíbula. Formada pelo processo condilar, que esse corresponde à cabeça e o colo. Os dois formam, a cabeça e o colo formam o processo condilar. O processo coronoide, os processos alveolares, aqui corresponde ao ramo e aqui corresponde ao corpo da mandíbula. O corpo da mandíbula e o ramo. O ângulo da mandíbula, a protuberância mentual, o forame mentual, e o forame mandibular. A vista lateral do crânio. A vista lateral do crânio é composta pela fossa temporal, que é uma linha imaginária que circunda a fossa temporal, a parte temporal. O meato acústico externo, o processo estiloide e o processo mastoide. O processo estiloide aqui e o processo mastoide. Agora, continuando na vista lateral, temos o arco zigomático. O arco zigomático na vista lateral, ele é formado pelo processo temporal do osso zigomático e pelo processo zigomático do osso temporal. E temos o pitério e o astério. E o pitério também na vista lateral, que ele é formado pelo osso temporal, o esfenoide, o osso parietal e o osso frontal. Mais ou menos nessa. Agora nós vamos falar sobre a vista superior do crânio, certo? Aqui nós vamos ter a sutura coronal, a sutura sagital, certo? E aqui nós vamos ter o bregma, que é a interseção das duas suturas, certo? Nessa posição nós vamos ter o lâmbido, que é a sutura lambidoide, certo? E a sutura parietal. E aqui nós teríamos os forames parietais, que não dá, certo? Nós vamos estudar a vista inferior da base do crânio, certo? Inicialmente nós vamos ver o osso maxilar, certo? O osso maxilar, a gente vai ter inicialmente o processo palatino do osso maxilar, que é esse aqui, ó, que é justamente esse vermelhinho. Por quê? Porque aqui é o palatino. Então, o processo palatino do osso maxilar é esse, certo? Que seria mais ou menos aqui. Nós vamos ter a fossa incisiva, que é essa, certo? Aqui, ó. No osso palatino, nós vamos ter a lâmina horizontal do osso palatino. Nós vamos ter a espinha nasal posterior, que é aqui. Nós vamos ter também o forame palatino menor e o forame palatino maior, que não dá para ver muito bem nessas peças, mas o forame palatino maior ficaria mais ou menos por aqui. Nós vamos ter no osso esfenoide também o processo pterigoide, que os processos pterigoides que são esses, certo? A gente vai ter a lâmina medial do processo pterigoide, e a lâmina lateral do processo pterigoide, certo? Lâmina lateral do processo pterigoide. Nós vamos ter também a espinha do esfenoide, que a espinha do esfenoide é essa, certo? A espinha do esfenoide. Depois nós vamos ter o osso vomer, que é esse. Nós vamos ter o osso temporal,
que o osso temporal nós vamos ter a parte petrosa, que é essa, a parte petrosa, e nós vamos ter a parte escamosa, que é essa parte escamosa, tá bom? Nós vamos ter no osso occipital o forame magno, nós vamos ter o forame magno, os côndilos do occipital, que são esses, e vamos ter o forame jugular, que é esse. Certo? Do lado do forame jugular, certo? Nós vamos ter o canal carótico, que é esse, certo? Canal carótico. Nós vamos ter o forame lacerado, que vai ficar do lado do tubérculo faríngeo. Nós vamos ter o forame oval. E nós vamos ter o forame espinhoso, certo? Essa aqui é a fossa mandibular, onde vai se inserir o côndilo da mandíbula. Esse é o processo estiloide e o processo mastoide. E essas são as colunas. Vamos estudar a vista superior da base do crânio, certo? Vai ser dividida na fossa anterior, fossa média e fossa posterior, certo? Na fossa anterior, nós vamos ter a parte orbital do osso frontal, certo? Que é essa. Nós vamos ter a crista frontal, o forame cego, certo? No osso etmoide, nós vamos ter a crista etmoidal, que é essa. E abaixo da crista etmoidal, nós vamos ter a lâmina cribiforme, que é essa. Nós vamos ter no osso do esfenoide a célula turca, certo? Que a célula turca é formada pelo processo crinoides anteriores, pelo tubérculo da célula turca, certo? Que o tubérculo da célula turca é aqui, ó, esse aqui. O dorso da célula turca, a fossa hipofisária da célula turca, e esse bem aqui é o sulco pré-quiasmático, onde vai ter o quiasma óptico, porque aqui é o canal óptico, certo? E esses são os processos crinoides anteriores e os processos crinoides posteriores, certo? Agora nós vamos ter a fissura orbital superior, que é essa, ó. O forame redondo. Nós vamos ter o forame oval, forame espinhoso, que é esse do lado, e esse aqui é o forame lacerado. No osso temporal, nós vamos ter a parte escamosa, que é essa, ó, essa aqui, e a parte petrosa, que é essa, certo? Na fossa posterior, nós vamos ter o osso occipital com o clivo, que fica mais ou menos aqui, o forame magno, a crista occipital interna, certo? O canal do nervo do hipoglosso, que é esse, canal do nervo do hipoglosso. Nós vamos ter a fossa cerebelar, que são essas duas, que é onde o cerebelo vai se encaixar. Nós vamos ter também o forame jugular, que é esse, certo? Aqui tá separado, mas é como se fosse um só, tanto desse lado quanto desse. E esse aqui, ó, é o sulco do seio sigmoide. Esse aqui é o sulco do seio sigmoide. E esse, ó, aqui é o meato acústico interno. No occipital, nós vamos ter o íneo, certo? Que é a protuberância occipital externa, que é a parte mais protuberante do occipital, certo? Nós vamos ter a crista occipital externa, que é mais ou menos aqui, e a linha nucal superior e linha nucal. É isso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like aqui no canto.